Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, começando o nosso Tema Livre Podcast de hoje, agradecendo a você desde já a sua participação, pedindo para deixar o like, para compartilhar com a galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, muito importante para que a gente possa continuar aí a nossa movimentação, que você esteja conosco, envolvido, né, no nosso canal do podcast. Não faça como o nosso bonequinho, que pulou antes do programa começar, mas que vai aqui acompanhar o bate-papo com meu amigo Dr. Irenaldo Muniz. Satisfação de receber. A satisfação toda minha, Dr. Jorge. Boa noite a todos vocês aqui que curtem esse Tema Livre Podcast, né? Esse bate-papo tá prometido, esse bate-papo gostoso aqui, que eu me divirto bastante com eles aqui. Já passaram umas personalidades aqui que, Ave Maria, me fizeram rir. Tem que, como já falei antes, tem que colocar tudo sem corte. Sem corte, sem censura, sem corte. Estávamos em off aqui já falando dessa resenha, né? Mas esse nosso bate-papo estava prometido já. O convite já tinha sido feito. Período de trabalho, a correria muito grande, a exigência aí puxada, mas aqui estamos para bater uma resenha, conversar um pouquinho, falar, né, sobre essa figura aí, o nosso amigo Dr. Irenaldo. Pois é, rapaz, mas é bom que eu chegue agora até com mais novidades do que as que tinha naquele momento prometido de vir, né, para cá. Então é bom que a gente chegue agora, e agora já com todas essas novidades, até para apresentar para você que acompanha esse Tema Livre aqui. Perfeito. Né? Muitas informações e um bate-papo, até mesmo a gente se apresentar, né? Exatamente. Se apresentar Brumado, né? Começar do começo da história. Começar do começo. Sendo aí redundante para poder aproveitar essa apresentação formal feita por você. Quem é Dr. Irenaldo Muniz? Pois é, rapaz. Irenaldo é uma figura que morava em Salvador, prestava serviços na Assembleia Legislativa da Bahia e, por coincidência, alguns amigos ligados a Brumado. Eu tenho um amigo pessoal mesmo, que é o Cláudio Hoffmann, que é irmão da Ana Cláudia Hoffmann, que já foi secretária de assistência social por um período em Brumado. E tinha um primo dele, que foi também secretário inicialmente aqui, funcionário de carreira da Embasa, né, que é Álvaro Nilma Vasconcelos Aguiar, cheio de parentes aqui em Brumado. E pelo conhecimento com eles, foi que eu cheguei a Brumado. De que forma? Eduardo foi eleito em final de 2004, eleição de 2004, tomou posse em 2005 e com muitas perspectivas de uma boa gestão, como fez no primeiro mandato, né? É notório para toda Brumado e região. Ele não tinha inicialmente um corpo técnico formado, né? Que ele construiu um corpo técnico na primeira gestão e eu fiz parte desse corpo técnico de Eduardo. Me trouxe para isso, me colocou como diretor administrativo geral da prefeitura no início e eu tive o prazer de fazer um bom trabalho. E falo que foi um bom trabalho porque o reflexo desse trabalho me levou para várias regiões aqui, para a região oeste, mais para a região sul e toda essa região sudoeste. Sou muito grato a isso, Dr. Jorge. É uma história que rapidamente você faz aí um resumo para fazer essa apresentação, basicamente de onde vim, né, até onde cheguei. Natural de onde? Eu sou natural de Jaguarari. Jaguarari é uma cidade pequena, de aproximadamente 42, 43 mil habitantes. Fica no norte da Bahia, próximo a Senhor do Bonfim. Lá tem a mina Caraíba Metais, a maior mina de cobre da América Latina, onde o cobre é extraído e levado para Camaçari, para a refinaria de Camaçari, na Caraíba Metais também, Camaçari. Então eu sou dessa cidade, onde fui criado praticamente dentro da Igreja Católica, né? Tive uma formação praticamente toda dentro da Igreja Católica e eu devo muito à Igreja Católica por isso, né? Devo muito por isso, então fui criado mais fora, né? Então essa foi a minha base. 2004 chegou em Brumado. Cheguei em Brumado em 2005. 7 de março de 2005. O prefeito Eduardo já eleito, já com quase 3 meses de mandato. O seu grupo. Mas hoje, 2022, já tem reconhecido, inclusive, o seu título de cidadão brumadense, né? Recebeu agora, recentemente, algo importante, acredito eu, e que tem aí uma relevância justamente pelos serviços já prestados na nossa cidade. Jorge, porque eu tenho, por essa base que eu falei,
de ter vindo de igreja católica, essa situação toda. Eu fui coordenador de pastoral de juventude no meio popular, quando ainda sou jovem, mas ainda quando bem jovem, né? Fui coordenador disso aí, já fui ativo partidário, já fui. Eu fundei o Partido dos Trabalhadores em 1986, lá em minha cidade de Jaguarari. Eu era menor, eu tinha 16 anos naquela época, e foi uma época que teve uma reviravolta política no país, onde o PMDB praticamente dominou o Brasil, né? Em quase todos os estados o PMDB elegeu os governadores, inclusive na Bahia, naquela época com Valdir Pires. Sim. E que eu ainda fazia campanha para Valdir Pires, aqui na Bahia. Então, por ter essa história de base, de serviço social, chegando em Brumado, eu procurei sempre me envolver em alguma coisa. Inicialmente foi ajudando o pessoal aqui a fundar um partido, que foi o PTC. Sim, PTC de Brumado, fui eu que trouxe através de amizade com o Rivailton, amigo meu lá de Salvador. E 2007, a gente fundou 2006 para 2007. 2008 a gente elegeu o vereador mais bem votado de Brumado, que foi o Vanderlei, nem que hoje também é vereador, né? É vereador. E passei a me envolver em alguns trabalhos sociais. Em 2011 eu fui convidado para fazer parte da maçonaria. Hoje eu sou maçom, já tenho 11 anos de maçonaria. E dentro da maçonaria, aí sim, aí que a gente tem muitas atividades sociais, que muitas delas a gente procura não falar, mas a gente só faz. Mas tem algumas de destaque, que é campanha de Natal, né? Que a gente faz todo ano. A gente fazia antigamente pedindo brinquedos, né? Doação para brinquedos, mas a gente se chocou, bicho, de uma forma que eu mesmo senti dois baques. Um foi quando eu fui entregar um brinquedo a uma pessoa ali no bairro Doutor Juraci. Cheguei lá, tinha um churrascão que eu não tinha condição de fazer e tinha mandado a carta com pobre, né? Aí eu choquei. E o outro que me chocou bastante é porque eu participei da elaboração aqui no Brumado, daquele plano social, da criação do hoje chamado Morro dos Macacos, né? Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção lá é que eu briguei com a empresa na época para que ela aterrasse, fizesse um aterro de quase 5 metros para poder ganhar um espaço para uma casa, né? E tempos depois eu cheguei lá como maçom, com brinquedo, e naquela época eu não pude entrar num local que ajudei a fazer, né? A dar ideia e fazer. Foi 2 coisas de Natal. A gente mudou agora a situação, agora a gente vem trazendo alegria de outra forma. A gente tem uma campanha de cestas básicas que a gente acha que faz o pessoal mais feliz do que distribuindo brinquedos. Inclusive é algo realmente bem importante, bem interessante, identificando quem são as pessoas, quem são as figuras que realmente precisam, é extremamente relevante ser feito. Inclusive estendo aqui no podcast, como já fiz na rádio, quando tiver campanha, movimentação solidária, pode mandar aí o card, mandar as divulgações, é um prazer poder divulgando para vocês, porque a gente sabe que as pessoas que ali compõem e fazem esse trabalho são pessoas sérias, né? Não é verdade. Eu vou estar te mandando, porque a gente já abriu a campanha para esse ano. A gente faz uma parceria com um amigo aí de um supermercado da cidade, onde ele pega os produtos, nos entrega já embalado, nos entrega embalado, e o produto a preço do custo. Bacana a demais. preço do custo, né? Então é uma pessoa que a gente tem uma parceria excelente. E é uma cesta básica, doutor Jorge, que para eu pegar é complicado. É pesado, é caprichada. A cesta básica é bem caprichada. Agora mesmo. Você fala uma coisa interessante. Qual é o problema? Não sei se o nome seria problema. Aí já é uma provocação de reflexão. Antigamente nós tínhamos essa situação mais bem dividida. As pessoas que realmente precisavam e que buscavam e que eram assistidas. E hoje tá meio que a gente não sabe se realmente a pessoa precisa ou se ela já vive daquele pedido, ou seria uma evolução social, econômica, as pessoas estão vivendo melhor? Rapaz, eu não diria que estão vivendo melhor, não. Eu diria que estão vivendo pior. A minha análise social hoje é essa: estão vivendo pior. Por quê? Porque os programas sociais, esses programas das esmolas sociais, que deveria funcionar com a filosofia de Fernando Henrique
que não funcionam hoje, se funcionasse com aquela filosofia, eles dariam sim uma libertação. Porque qual é o objetivo dos programas sociais? Libertar você e lhe tirar daquela situação de dependência. Na teoria, no programa, não, não na é isso? teoria, no programa chegou a funcionar inicialmente no Fernando Henrique, porque vinha o Bolsa Família. Dentro do Bolsa Família tinha lá um recurso que era chamado de IGD. Esse recurso ele era destinado para quê? Você que é beneficiário do Bolsa Família, eu vou te acompanhar. Eu vou te acompanhar com uma formação. Dentro dessa formação eu vou ver qual é o teu perfil, aonde é que você se encaixa para você ter uma profissão, para você ter um meio de vida e você não depender mais daquela Bolsa Família, aquela Bolsa Família passar para um outro, entendeu? Então essa era a filosofia do programa e que causou uma assistência temporária, né? Temporária e lhe dando libertação, causou dependência onde hoje fica difícil você encontrar um trabalhador. Na roça é difícil encontrar um trabalhador. Na cidade também é muito difícil encontrar um trabalhador, né? Então essas migalhas, essas dependências pequenas, onde a cesta básica agora deu uma elevada de preço, mas ela estava um custo que com praticamente 20, 25 reais você passava quase uma semana. Para um frango, um arroz, um macarrão ali, enganava a semana. Segurava, né? Segurava ali. Não vivia bem? Não vivia. Se enganava. Vive bem? Não vive, se engana. Então aí tem esses programas sociais que eu acho que hoje causou uma maior dependência e existe uma camuflagem social que a gente sabe quando a gente vai lá no meio. Quando a gente vai nas periferias a gente sabe. Esses programas sociais hoje você entende que eles são plano de governo? Olha, os programas sociais hoje são plano eleitoreiros. Não plano de governo, são plano eleitoreiros. Tanto é que o governo atual demonstrou isso, criando para táxi, R$1.000 para táxi, para não sei quem, não sei tal. Então são planos eleitoreiros, momentâneos e eleitoreiros. Não são planos que libertam, não. Aí você traz um assunto e fala, a gente está ainda vivenciando o período eleitoral e certamente vamos ter alterações depois do dia 30, do segundo turno. Inclusive, acho eu, com relação aos combustíveis. Isso eu tenho certeza. Advogo para um dono aí de posto de gasolina. Ele diz, o susto vai ser grande. Porque todo mundo já está preparado para isso. Sabe que a forma, você como advogado que você sabe que esse negócio foi errado. O imposto, vamos dizer, o ICMS, que é o imposto que é direcionado e controlado, deveria ser pelo Estado, né? Não deveria ter o quê? Intervenção. Sim. É regulamentado, mas sem intervenção, né? E o que mais o governo federal batia, era que não poderia intervir no Estado. Nos estados, o combustível estava lá em cima, que não tinha como envolver nos estados para baixar o preço do combustível. De repente teve a intervenção e baixou. Que putaria é essa? Dizem o seguinte, que quanto mais o candidato da oposição ia subindo, mais o preço do combustível ia caindo para ver se equilibrava, né? Que putaria essa? Desculpa você que está nos ouvindo, mas infelizmente o termo é esse, que deixa a gente indignado. Por que não aconteceu isso antes? Por que não fez logo isso com diesel, né? Veio fazer agora com a gasolina, veio fazer com álcool, e que deu e está dando no que dá. Eu fico triste. Independente do resultado da eleição dia 30, essa situação não vai se manter. Assim como os valores que foram arbitrados até dezembro referente aos auxílios, né? O auxílio de R$600. Porque ele não tem programação de planejamento para o ano de 2023 nesse valor. Não tem dotação. Eles têm na casa de R$400, se eu não me engano, né? Por aí. Eles não têm dotação orçamentária. Então, não tem previsão orçamentária para isso. Ele não chega para esses R$600, independentemente de qualquer situação. Olha, como é política, depender de quem ganhe, de quem leve, pode até chegar, porque negociação com o Congresso no país que nós estamos, eles revertem a lei em favor, a depender de cada situação, né? Pode até chegar a isso. Mas falando hoje de previsão orçamentária, não existe para isso. Não existe. Tanto é que o governo teve que sufocar várias dotações para jogar para esses R$600. E aí observe, o atual presidente afirma que vai manter, mas quando encaminhou com valor menor. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Não faz sentido. A política nem sempre faz, deveria, mas nem sempre faz. Você comentou inicialmente sua chegada em Brumado. Me recorde uma coisa, sua formação em bacharel de Direito, ela foi posterior. Foi. Você tem outra formação acadêmica? Eu tenho formação em filosofia.
e tenho cursos técnicos em gestão pública, nessa área pública que fiz pelo Senai em Salvador, que é o que me deu o know-how para entrar nessa área, né? Sim. Chegando em Brumado, eu tenho uma pessoa que sou muito grato a ela também, que me incentivou, é Valdirene, hoje ela é advogada também. E aí a Valdirene, ela estudava em Conquista, ela estava no segundo semestre. E a gente conversando, lá eu na direção administrativa da prefeitura, tinha que saber que é porque ela saía 4h30 da tarde, né? Tinha que saber. E aí ela me falou, rapaz, eu estudo em Conquista. Eu falei, você é louco, é? Todo dia vai Todo bem. dia você vai e vem? Todo dia eu vou e venho, não é só eu não, tem uma turma boa. Você faz o que lá? Faço direito. Eu falo, a minha paixão é direito. Passei várias vezes em Salvador, em algumas faculdades. A última que tinha passado lá foi na 2 de julho. E as empresas que eu trabalhava, aonde eu trabalhava, nunca me deu condição de estudar, né? Aí falei, a vontade de fazer esse vestibular, de passar, de ser um advogado é muito grande. Aí ela, então por que você não faz? Eu falei, não dá para eu pegar esse pique daqui para Conquista todo dia como vocês pegam, não. Ah, você acostuma, eu vou lhe escrever. Escreveu lá nesse vestibular, isso foi em 2010, 2005. Logo na minha chegada aqui, tudo aconteceu rápido. 2010 foi que eu me formei. Sim. Formei no meio de 2010. Aí ela me inscreveu, me passaram nesse vestibular, ainda em 2005, né? Em agosto, cheguei em março, aqui, 7 de março, no dia 2 de agosto eu já estava estudando em Conquista. Foi tudo rápido. Né? E bacana, né? Uma oportunidade de ir para uma área que hoje é sua área de atuação principal, né? Pois é. Eu trabalhei muito com consultoria administrativa quando eu saí do município de Brumado. Por quê? Porque findou o governo de Eduardo, meu compromisso com o Eduardo era no primeiro mandato. Quando terminou o primeiro mandato, eu estava lá como secretário de planejamento. Eu rodei ali os cargos no município. E naquela época eu já estava com trabalho solto aqui para Tanhaçu, Ituaçu, Ibicoara, tinha um trabalho para Mucugê, tinha Bom Jesus da Lapa, tinha Serra do Ramalho. Então a consultoria também é o que dá dinheiro e você não tem aquele negócio, aquele compromisso, né, do dia todo ali. Sim. Aí eu pedi a minha exoneração para Eduardo. Pedi, naquele momento ele entendeu, mas me fez o pedido para eu assumir a direção do hospital, porque até então o hospital de Brumado era muito fechado. A gente participava das reuniões, mas o que passavam para nós lá não era a realidade do hospital, né? Não era a realidade do hospital. Ele pediu para eu assumir lá, me encantou, ganhei e me ganhou, né? Aí eu fui. Aí chegando lá eu me decepcionei, foi com ele. Decepcionei foi com ele, porque eu vi que várias coisas que tinha não aconteciam devido ao Eduardo. O plantão médico não existia, pô. O hospital estava perdendo muito médico, porque o plantão na época pagava acho que R$700, a região estava pagando 1.200. Quem vai ficar? Vinha para o hospital de Brumado para pegar como referência. E depois já saía, né? Não ficava 2, 3 meses ali, pegava a referência e saía. Então a gente conseguiu naquela época ajustar, passando por cima até de alguns secretários aqui, plantão. Salubridade não pagava. Quem era o secretário de saúde na época? Na época era Elke. Insalubridade lá no hospital não pagava. A gente ajustou toda essa forma. O atestado de vigilância sanitária do hospital tinha vencido há muito tempo. Um absurdo. Fazia-se cirurgias lá o sem... tipo de procedimento que E tive um apoio muito grande de um médico que foi um pai daquele hospital aqui em Brumado, foi o Dr. Vajão. O Dr. Vajão falou, Irenaldo, isso aqui não existe, estou fazendo isso aqui porque é milagre de Deus e porque Deus está vendo que o povo precisa, a região precisa, mas não era para acontecer isso. Você chegava numa parede assim, você via que não tinha condição de aquela parede fazer parte do centro cirúrgico, né? E aí na época, por reivindicação, planejamento da gente lá, a gente conseguiu essas transformações aí. Então, hoje, quando a gente olha para o Hospital de Brumado e vê essa transformação, para quem conhecia anteriormente, não tinha como piorar, né? Não. Era só evoluir, né? Evoluir, até porque a exigência do que vinha chegando fazia com que automaticamente ali se melhorasse o quadro, né? Se melhorasse o quadro.
E hoje eu não considero o sistema de saúde de Brumado uma coisa ruim, não. Eu considero muito bom, público e muito bom. Saiu da mediocridade, atingiu um patamar razoável, mas não chega a ser o que prega-se nas propagandas eleitorais. Não. Tá abaixo das propagandas, mas é um sistema muito bom. Lá tem muitos profissionais de muito respeito e que se dedicam mesmo ali àquele local. Viu? Agora me chamou a atenção que logo no início da sua fala você disse que na primeira gestão o prefeito Eduardo tinha feito um bom trabalho, que o prefeito Eduardo fez um trabalho notório, de qualidade na primeira gestão, mas fez questão de frisar por 2 oportunidades na primeira gestão. Ele está na quarta, né? O 4º mandato dele, sendo que ele emendou isso aí com o grupo dele por intermédio do prefeito Agberto. Qual é a avaliação de hoje, 2022, desse mandato do prefeito Eduardo? A base do prefeito Eduardo é todo o primeiro mandato, que foi um mandato técnico e que foram realizadas coisas em Brumado que não existia. E essas coisas foram todas puxadas pela base técnica dele. Foi coisa puxada por um Luiz Carlos da vida, né, que foi secretário de Administração e Finanças, por uma Cássia, uma base com o doutor Ailton, que tinha prosseguido como secretário, que ele manteve, né? Então, na infraestrutura, ele contribuiu muito no início. Que no início, na primeira gestão, ele ouvia muito, debatia-se muito. Depois passou a dominar. E nesse domínio, o reflexo político que vem até hoje, existe a carência política de nome em Brumado. Então, por existir uma pessoa que é teimosa, mas é visionário. Eduardo é uma pessoa muito visionária. As coisas que ele pretende fazer são coisas excelentes, são boas. Agora, a forma como ele quer fazer que é errada. É impositória, né? Aí é errada. Agora, o que ele quer fazer são coisas excelentes. Mas no momento, a forma como ele vai abraçar as coisas passa por cima de qualquer coisa, né? E sem respeito, de certa forma. Mas esse trato com ele para resolver essas questões era difícil ou era algo possível de se conversar, de se negociar? Não era possível, porque a discussão era técnica. Isso aqui funciona desse jeito, tem que ser assim. Funciona desse jeito, tem que ser assim. Não for assim, acontece isso. Então era muito técnico. Pergunto isso porque fora desse âmbito profissional técnico, ele tem fama de ditador, né? De direcionar, de determinar, mas é importante quem já teve esse contato técnico ter a verdade elucidando, pontuando as questões. Outro aspecto que você menciona, que é algo muito corriqueiro quando a gente fala sobre política e questão, nesse aspecto de modo geral, quando eu converso com o pessoal da reportagem, quando a gente fala com o pessoal da mídia, você rodou uma resposta e falou sobre uma carência de oposição. Esse, associado ao trabalho que foi feito, a encontrar a forma, não só do trabalho, mas a forma de fazer política que foi alterada, ele indiscutivelmente é um cara que tem, né, uma sabedoria com a questão da eleição e com formação de grupos, etc. Mas ainda estamos carentes de oposição ou Brumado hoje já conta, na sua visão, na sua experiência, com grupos e pessoas que podem fazer alguma coisa diferente? Olha, hoje Brumado já cresceu, né? Hoje Brumado já passou de uma evolução que eu considerei como avaliação, quando cheguei aqui, de atraso, de crescimento, até de um termo que eu ouvi ontem, que há muito tempo não ouvia, de rabo de cavalo, né? Só para baixo. Era o quê? Era aquela briga que existia aqui em Brumado de PMDB e PFL. Aquilo, historicamente, e por todos os relatos que eu já ouvi, só diminuiu a cidade. Fez com que a cidade hoje não tenha nada de representatividade. Fez com que a cidade perdesse as coisas para a Vitória da Conquista, para Caetité, para Guanambi, até, né? Então, essa briga PMDB e PFL não soma. Não soma. A briga política, ela tem que existir, agora ela tem que ter visão para a sociedade. Eu lhe dou um exemplo. Petrolina, Pernambuco, divisa com a Bahia, fica lá no norte, né? Norte da Bahia. Eu falo isso que estudei lá em Juazeiro. A gente sempre acompanhou uma briga política lá dos coelhos, inclusive esse Nilo Coelho aqui de Guanambi é dessa família de lá de Petrolina. Qual era a briga? As famílias se dividiam, aí eles brigavam para ver quem fazia mais pela cidade.
a cidade só ganhava. Hoje, Petrolina, Ave Maria, chama Juazeiro da periferia de Petrolina. E olha que Juazeiro está muito bem organizada. Então, isso aqui em Brumado, rapaz, não trouxe nada. Veja os benefícios que foram trazidos para Brumado com essa briga política. A gente perdeu. Olha quanto tempo chegou para Brumado ter uma barragem. Olha quanto tempo o tamanho de Brumado veio para resolver o problema de água de Brumado. Mas você menciona com esse ponto de vista, para até ser mais direto e específico para quem está nos acompanhando, também aquele período onde nós tivemos uma deputada estadual e adiante nós tivemos um vice-governador que eram opositores ao prefeito? Olha, naquele momento ali é onde eu considerei que o município mais perdeu. O município mais perdeu. Por quê? Porque o vice-governador, junto com a deputada, deveria fazer interferência junto ao município, trazendo coisas. Trazendo diversas coisas para o município, de emenda, de obras, né? Aí para o município. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Por outro lado, ficou o prefeito só. Então ficou um negócio obscuro. Essa ideia talvez eu vou fazer e vai engrandecer o mandato, vai cair no colo o resultado. E isso aí realmente prejudica consideravelmente. Isso aí, eu não estou nem dizendo que é especificamente o caso, não quero ser injusto, porque também pode ter também um argumento contrário de dizer assim, não, mas a gente tentou fazer e foi o prefeito que não acatou. Né? Sempre tem esses argumentos. Eduardo usava um termo aí, que ele sempre usa alguns termos que pega. Ele sempre dizia que tinha uma mão invisível, não sei se vocês lembram disso, né? Tinha mãe invisível que ele pretendia uma coisa, a mãe invisível chegava lá e tirava. Essa mãe invisível ele se referia a seu Edmundo. Sim. Ele se referia a seu Edmundo diretamente, né? E a gente sabe que realmente não era isso que acontecia, né? E assim, era o alinhamento político dele. Independentemente de Edmundo, ele nunca teve alinhamento político com o governo do estado enquanto ele esteve prefeito. Não, nunca teve. Teve momentos de aproveitamento por algumas necessidades de implantação Interesse de algumas das coisas no partes. município. Agora, de alinhamento e confiança, isso nunca existiu, não. Isso eu sei porque um governador já me falou, então fica... E está sendo pé frio agora de novo, né? Ninguém esperava que o Jerônimo tomasse a dianteira, pelo menos eu não esperava, tomasse a dianteira na proporção que tomou. E ele apoiou, abraçou aí a candidatura do Neto e vai ficar de novo sem governador se o Jerônimo for eleito. Tem ainda o segundo turno, tem um resultado para acontecer, vamos aguardar, né? É verdade. Mas aí, com essa evolução que eu te falei, Brumado já aparecem nomes, né? Nomes que Brumado já pode criar esperança com nomes de novos prefeitos em Brumado, né? Mas é esse ponto. Você acha que a população já está preparada para interpretar a política dessa maneira? Você falou PFL e PMDB. Antes a gente tinha... Era Arena, né? Arena e MDB. Então você vê, Arena, MDB, PFL... A Arena que se tornou o PFL. O PFL. MDB o PMDB. Aí o MDB, PMDB, agora voltou. Essa questão cultural e tradicional, ela vem se estendendo, e as pessoas costumam fazer essa escolha de ou esse ou aquele. E aí perde a oportunidade de enxergar muitas vezes o melhor, né? Você acha que o povo já está pronto para isso? 100% não. 100% não, que existe um enraizamento, né, cultural, político, que o pessoal, eu sou, pronto. Não sai daquela bandeira de jeito nenhum. Mas a gente aposta muito hoje na juventude, na nova forma da juventude ver as coisas, na nova forma da juventude até convencer, né, os pais, o negócio de uma linha diferente. Eu acho que trilha muito para isso. Eu acho que Brumado vai ter uma história política diferente na próxima gestão. Falamos aqui bastante do Poder Executivo, e o Legislativo está bem representado? O Legislativo hoje, ele teve até uma certa evolução na questão de discussões, né? Tem pessoas lá com conhecimentos, né, que mesmo tendo essas pessoas lá que são poucas com esse conhecimento todo na área legislativa, não consegue ainda trilhar para um debate parlamentar, diria eu assim, né? Um debate parlamentar. Ainda a Câmara de Brumado, a gente pode dizer que ainda é uma vergonha hoje, mesmo com algumas representatividades que a gente tem lá, que respeita, né? A gente pode dizer que é uma vergonha, mas a gente não... Toda regra tem exceção, né? Sim. Tem as suas exceções, mas no todo, pelo tamanho de Brumado, a gente fica triste quando vê alguns comportamentos e vê a situação da Câmara de Brumado hoje, até uma situação
sei lá, não teria nem palavras. Eu fiquei sabendo que vão colocar agora fita. Vão escolher, cada vereador vai ter uma cor e vão colocar fita. E aí vai dizer, olha, aqui você não entra não, senão eu te pego, viu? Vai ser mais ou menos assim. Rapaz, eu não duvido nada. Vou colocar uma fita e dizer assim, entrar no meu reduto, vai ter confusão, vou jogar água quente. Eu não duvido nada. Não sei. Eu só fico triste porque Brumado não merece isso, mas a população de Brumado merece isso. Porque é a grande população que coloca Perfeita essas pessoas lá, né? Perfeito. Mas Brumado, como se... tem um amigo aqui, Armindo Azevedo, popular Mindão. Um abraço, Mindão. Pedi pra você ver que eu falei de você aqui. Mindão, às vezes a gente tomando uma, ele retava comigo. Que eu sempre falei pra mim e pra muitas pessoas. Fala, rapaz, Brumado é uma cidade muito grande com a mentalidade pequena. A mentalidade ainda pequena. E a gente precisa evoluir. A gente precisa avançar. Sim. A gente precisa avançar. E para esse avanço aí vai depender muito de mim, depende de você, depende de outros que tenham um certo conhecimento. E puxar. Fazer esse esforço. Puxar. Eu falei aqui na brincadeira porque foi pauta ontem da discussão, né? Na última sessão. Alguma coisa nesse sentido, e as pessoas ainda não entenderam, né? Se candidato a vereador para representar o município, para interpretar os projetos que chegam para você aprovar ou não, propor as emendas, propor projetos de lei dentro da competência do legislativo, mas não compreendem que não são presidentes de associação de bairro, né? Que não cria aquele... Óbvio, você tem um reduto com força eleitoral, isso é natural para a questão política, mas você compreender que representa o município e que a intervenção de outro para auxiliar, para melhorar no município, não pode ser combatida por você, não faz sentido. Representa tal bairro, o Irenaldo não entra naquele bairro porque ele não meu. vai fazer... Porra, tá de brincadeira. É o povo que mora nesse bairro que tem que acordar. E aí vem a sua frase perfeita, né? Brumado não merece, mas o povo que está escolhendo. Pois é, rapaz, aí deixa triste e eu coloco uma situação que eu me vejo como responsável ou irresponsável pelo que aconteceu, né? De certa forma, porque eu conversava muito com o vereador Amarildo e o vereador Beto Bonelli antes da eleição e falava, as pesquisas apontam que vocês ganham a eleição, né? Vocês precisam ser diferentes, vocês precisam mostrar diferente. Como é que vocês vão mostrar diferente na Câmara? Diz aí. Falei, só tem uma coisa que vocês podem fazer de cara que vocês vão mostrar que são diferentes. É o quê? Primeiro, vocês têm que acabar com aquilo que Eduardo está fazendo na Câmara, que eu discordo, já falei, nunca falei para ele, não tive oportunidade, mas vocês têm que acabar com aquilo. É o quê? Projeto de urgência urgentíssima. Isso não existe. Mas não é um. Se fosse um, existe essa urgência urgentíssima, uma calamidade, né? Uma pandemia, né? Alguma coisa assim, nesse nível. Agora, o projeto de Eduardo chega... Projeto de urgência urgentíssima, 10, 15 projetos, né? Aí eu falava, vocês ganhando, vocês têm que ser responsáveis por vocês cortarem isso na Câmara, que isso é horrível, pô. Isso quer dizer que você não tem nível, porque você é da bancada, aí você vai votar sem você saber que você está votando. Você tem que ter pelo menos 15 dias para você avaliar esse projeto. Aí tá eu em Malhada de Pedras, hoje eu tô como procurador lá do município de Malhada de Pedras, aí a Marildo me liga, doutor, aconteceu. Aí pronto, eu até brinquei com ele. Se aconteceu, virou manchete, né? Ele aconteceu, o prefeito mandou todos aqueles projetos polêmicos para a Câmara na sexta-feira, final da tarde. Isso foi na segunda-feira, que era para votar na segunda-feira. E aí, quantos projetos são? 16. Puta que pariu, 16? Com urgência urgentíssima? Só urgência urgentíssima. E aqueles projetos polêmicos que estão aí até hoje e que não foram votados, né? A maioria. Aí ele fazia o quê? Eu falei, você é da situação, né? Ele fui eleito pela situação. Ele colocou, né? Foi eleito pela situação. Pois é. Então, numa situação dessa aí, o que é que eu faria? Eu pedia vista aos processos, pedia para retirar de pauta,
pedia vista, e que você retornasse 15 dias depois, que era o tempo que dava para você folhear e você falar do projeto. Que para você, se você é um vereador e você tem decência, você tem que chegar ali na tribuna ou no seu microfone, já que vocês têm o conforto aí de ter o microfone na cara de vocês aí na câmera, e você defender aquilo ali sabendo que está falando. Não porque você faz parte de uma base, né? Você tem que defender. Aí alguém lhe pergunta, você defendeu por quê? É porque eu sou do lado do prefeito. Não, eu defendi aquilo ali porque aquilo ali é um projeto que presta, é um projeto que vem a beneficiar de tal forma a população e vai beneficiar você, vai beneficiar a sua família nisso aqui. Você tem que saber defender. Aí ele falou, doutor, vamos ver aqui, tal. Por fim, acho que ele e Beto reunidos seguiram o conselho. Então aí foi onde houve a ruptura, né? Isso, inclusive essa questão do hospital, essa construção do hospital, que tentaram no primeiro momento fazer nesse formato. Eu lembro que na rádio eu estava fazendo uma preleção nesse sentido, da necessidade de se observar, da importância de não assinar ali um cheque em branco, como a gente usa no popular, e o Beto até tinha mandado mensagem na hora, né, dizendo exatamente, é isso que eu penso, é por isso que eu pedi mais prazo e tal. Então assim, há necessidade de coerência para aquilo que você se colocou à disposição para fazer durante uma campanha, disse, olha, eu vou representar, vou fazer essa análise de fui eleito por essa base, mas sou representante popular, isso é necessário, assim como tiveram outros que foram eleitos por base da oposição, o líder do prefeito hoje, e que para mim não tem hoje, e eu não estou falando de questão técnica, eu estou falando de questão de decepção pela base da eleição que foi, né, toda construída, criticando a gestão, falando mal do prefeito, dos atos e esculhambando, e em primeira oportunidade vai para uma base do prefeito sem nenhuma construção argumentativa, porque é o que você falou. Eu vou para a base, mas eu estou indo por isso, por o que eu acredito isso. Não tem. Agora cá para nós, não tenho dúvida, o próprio prefeito arrependeu. Sabe aquela coisa que você compra aquele carro achando que é um carrão, quando você olha 1.0 fraquinho para pegar uma ladeira? É o que eu acho. Eu acho que o prefeito hoje, se ele voltasse, ele falava, não vou gastar essa energia aqui não. E quando eu falo comprar, pelo amor de Deus, eu estou fazendo analogia, viu, gente? Estou falando de outras questões, não. Eu acho que houve um arrependimento e ficou feio para os dois. Para quem foi, para quem convidou. Igualmente tem outras figuras que são parasitas ali, né, que fazem essas votações sem analisar, e o povo vai lá e reelege. Então, não tem só vítima aí, não. Tem muito cúmplice. Olha, esse ponto, Câmara Municipal de Brumado, para ser debatido, para ser discutido, a gente tem que pegar especialistas. Tem que pegar especialistas aí, pegar vários psicólogos, tudo, porque é um tema muito complexo, porque vai dar raiz, né? Vai dar raiz. Tem aí vereadores, conheço vereadores que na época da eleição já sabem onde vai para ser eleito. Sim. Sabem onde vai, então a culpa é do povo também, né? Claro. O maior culpado é o povo, que sabe como é que ele age, né? Sabe como é que ele age. Se é uma surpresa, vamos eleger toda uma Câmara nova aqui, quem não sabe como age mesmo, eleger todo mundo novo aqui, o que vier é surpresa, né? Agora, a maioria dos que estão aí e as coisas que vêm, para mim, nada é surpresa, não? É verdade. Nada surpresa. É o mesmo ato querendo uma coisa diferente, é pouco provável que aconteça. Em Malhado de Pedras, hoje você é procurador do município. Eu estou como procurador do município lá no Malhado de Pedras. Tenho uma amizade pessoal com o prefeito, lá Beto está fazendo uma gestão excelente e transformadora em Malhada de Pedra. Está transformando a cidade. Literalmente, porque você chega lá agora, tá lá tudo arrancado, lá para jogar asfalto. Tá até preocupado em chegar a emoção aí, porque o projeto feito lá, ele queria uma coisa consistente, né? Então o normal que se fazem por aí é aproveitar a base paralela que existe e fazer, né? Ele quer uma coisa consistente, eu quero que arranque e construa uma base para fazer uma coisa. Demora mais, mas também fica uma coisa exatamente, mais bem feita, né? Então aí tá fazendo lá desse jeito, tá dando um certo transtorno na cidade, que é normal, né? Esse tipo de obra, momentaneamente, mas depois o fruto é bem melhor. Porra, sem comentário. É bem melhor. E parabéns aí ao Beto de Preto Neto, esteve com a gente na Rádio Alternativa, foi uma entrevista muito bacana, um cara muito aberto ao diálogo, esclarecedor à conversa, recebendo durante 1h30 mensagens de modo geral e
parabenizando. Isso é fruto do trabalho, né, da gestão. É verdade. Eu tive lá agora na festa dos professores, né? E nem dei os parabéns a você também, que é professor. Obrigado. Né? E foi no sábado lá, todo professor participando e alegre. Isso deixa a gente feliz, né? Eu tenho um convite para ir lá no final de semana. Pois é, eu vou levá-lo. Mas você você não alinhou essa... Deixa passar a eleição lá, que o prefeito está envolvido lá na eleição ainda. Depois da eleição, vamos fazer uma visita aqui na nossa cidade vizinha, é verdade. Malhada de Pedras. É que tem muitas coisas aí, doutor Jorge, muitas coisas que a gente precisa engrenar. Algumas, eu particularmente estou aproveitando o momento de eleição. Sim. Estou aproveitando, por quê? Porque o momento é agora. Dentro daquele trabalho social que falei, né? Que a gente faz, quando eu recebi o título de cidadão brumadense, que foi visando até um trabalho que eu fiz lá no município, trabalho de valorização humana, trabalho de valorização ao servidor público, aquela catraca lá que tem na prefeitura, foi ideia minha ter colocado. Lá na época o prefeito aceitou, porque aqui você não sabia quem era quem. Você estava lá, chegava alguém de bermuda, de chinelo lá dentro, aí cumprimentava todo mundo, saía. Quem é fulano? É servidor da prefeitura. Pô, e aí você via 3, 4 funcionando num âmbito de 800 funcionários naquela época, hoje tem mais de 2.000, né? Cresceu muito. E aí foi uma das coisas que a gente fez lá para um certo controle e valorização. No início eu não fui entendido, mas depois fui entendido e compreendido, cada um por quê. A gente passou a valorizar, e quando você passa a valorizar, você pensa logo na valorização também financeira, né? Eu me lembro, tinha o salário lá de uma servidora, a única que eu tomei como base. Ela era uma das que ganhava melhor naquela época. Ganhava acho que R$624, era o salário base dela. Era muito naquela época, em parte. Né? Tava tão defasado, que quando a gente fez a tabela de correção, a gente corrigiu, ela foi para 1.900 e tanto, base dela. Vocês imaginar quanto estava defasado, né? E o prefeito na época aceitou. Eduardo aceitou, fez essa reforma, a gente fez essa reforma administrativa toda, né? E fez essa correção salarial. Um trabalho de base que a gente fez lá de valorização do servidor. Tive a ajuda de muita gente aqui de Brumado, muitos servidores. Tem uma pessoa que eu não esqueço nunca, que é seu Afrânio Lessa. Afrânio Lessa chegou para mim e falou: Irenaldo, é o seguinte, tô doido para aposentar, mas para eu aposentar eu tenho que ter um laudo. Que laudo? O laudo da insalubridade. Era aquele PPP. Sim. Né? E aí ele falou: já tem um engenheiro que fazer esse laudo. Deixa eu conversar com esse engenheiro. Aí levou o engenheiro, que precisa de um engenheiro de segurança do trabalho, né? E precisa de um médico também, né? E para assinar. Aí pronto, aí esse engenheiro chegou. Eu sei que ele me cobrava um absurdo por laudo na época. Talvez fosse, eu acho que R$800 por laudo. Era caro. Aí Eduardo falou, me autorizou a conversar com o Marcos Fagioli, que faz isso aí na Magnesite, Xilolite Bar, né? Sim. Autorizou, eu conversei com o Dr. Marcos na época, que é amigo do Dr. Marcos, inclusive, por isso, que ele fez um trabalho excelente para o município, reduziu o custo, e com esses laudos aí do Afrânio, que o Afrânio propôs, eu sei que a gente conseguiu na época aposentar, acho que 82 pessoas. Tava que era uma coisa de direito, né? Era de direito, mas a pessoa não tinha ninguém para fazer, né? Sim. Para fazer aquele documento. E o Afrânio, que encabeçou o negócio, foi um dos últimos a se aposentar. Fez um bem coletivo. Foi um bem coletivo. Foi. Ele participou do todo. E aí, quando eu falo aproveitar o momento político, a gente tem que ser muito sábio. É que, recentemente, eu fui empossado aí como o presidente do Conselho de Segurança de Brumado. Explique sobre isso, que era meu próximo tema que eu iria puxar, era esse aí, essa responsabilidade, rapaz, né? Essa grande responsabilidade. Um prazer, tenho certeza, mas uma responsabilidade muito grande. Rapaz, é um negócio pesado, principalmente agora que Brumado está aí às vésperas de ter o funcionamento de um presídio, que, sim, como diz o governador Rui Costa, presídio não se inaugura, coloca a funcionar, né? E ele praticamente já está funcionando, só não tem hóspede ainda. Eu conheci, fui lá com o Major Cabral. Vou ter que lhe corrigir. O governador falou que não inaugura, agora você quer botar hóspede? Não, tem interno. Tem uns hóspedes.
Falta os hóspedes Eu lá. vou te ligar e falar, o meu ar-condicionado quebrou. Mas a estrutura que tá lá, tá uma estrutura para hóspede mesmo. A estrutura É de verdade, primeiro mundo. tá verdade, É uma tá estrutura bacana. de primeiro mundo. Eu fiquei mesmo abismado quando eu vi aquilo lá. Rodei tudo lá com o Major Cabral, ele explicando cada coisa lá. Lá tem um aparelho mesmo de scanner que ele detecta até se tiver um chip dentro de você, pequeno. São 2 scanners, tem lá. Um mais simples, que é igual aquele de aeroporto, que não Sim. detecta tudo. E o outro, e qualquer coisa, se tiver dentro Isso de você. é importante, a tecnologia detecta. a favor da É. segurança, da estrutura, né? Detecta. Então, aí, com esse negócio do Consegue, a gente avaliando lá no Consegue, a gente avaliou que tem uns pecados aí pesados. Primeiro que o presídio chegou para Brumado, mas Brumado não chegou para o presídio. De que forma? A comunidade, a sociedade não está preparada ainda para esse presídio. Ele é necessário? Há muito tempo. Mas a comunidade, a sociedade não está preparada para receber os impactos. Sim. Os impactos. Eu começo de cima, depois eu chego lá embaixo. Por exemplo, para funcionar o presídio, a gente já tinha que ter em funcionamento aqui, juridicamente, a vara de execução penal. Não temos. Nós temos um juiz aqui que é um herói, você sabe. Sim. A gente que atua junto com eles lá, sabe que o doutor Genivaldo é um herói. Espero que em breve apareça aqui. Já É. chamei ele algumas vezes. Pelo que ele faz em Brumado, não, ele vem. Convidando ele com jeito, ele vem. É um herói e... Além da vara da execução penal, precisa que se aumente também a questão de promotoria pública, defensoria pública também. Para quem não entende o sistema e está nos assistindo e é leigo na área, às vezes parece que é uma coisa que depende exclusivamente de uma pessoa, ou ainda que fosse, seria uma crueldade, né? Quando a gente fala que o Dr. Genivaldo faz um trabalho diferenciado, é porque realmente ele assume imensas responsabilidades, um quantitativo de trabalho muito grande e vai ali dando conta daquilo, mas é necessário ter mais pessoas trabalhando. É uma vara exclusiva para a execução penal, porque são coisas que chegam de imediato. Por exemplo, uma pessoa foi transferida e já tem que corrigir aquela pena dela, tem que fazer aquela redução já para liberar, para dar um espaço a outro hóspede, que você não gosta da palavra, né? Mas, e isso exige de uma vara de execução penal, né? Exige de uma vara de execução penal. Então, não temos ainda isso aí. Efetivo policial. Não temos. Efetivo policial nosso regional é o seguinte: nós temos 12 que se tornam 14. Por quê? São 12 cidades que se tornam 14 unidades. De que forma? Rio do Antônio são 2 unidades, obrigatoriamente, porque tem Rio do Antônio, que é uma cidade, e o distrito de Bitira, que é outra cidade, né, que é de Rio do Antônio. Então, o mesmo efetivo da sede Rio do Antônio é o mesmo efetivo de Bitira. Então, é uma cidade com 2, então torna-se 2 polos, né? Uhum. São 9. 9 lá em Rio do Antônio, 9 em Bitira, imagina. Aí a gente vai e pula lá para Ibicoara, que tem Cascavel, na mesma situação, né? 2 polos. E as outras cidades. E o nosso efetivo é muito curto. Pô. Brumado hoje conta com quantos policiais? Rapaz, acho que é 180, me parece. Ontem eu tinha esse dado em mãos, né? Até falei na Câmara sobre isso aí. É muito pouco. Então a pretensão nossa é o quê? A pretensão nossa é transformar a Companhia Independente de Brumado em um batalhão. Só que, assim, doutor Jorge, a ideia sempre existiu na cabeça de alguns, mas ninguém nunca tomou o pontapé inicial, né? Existia só na conversa. E a gente agora tomou o pontapé inicial. Tomou o pontapé inicial na semana passada mesmo. Eu tive uma reunião com o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, onde ele nos recepcionou, recebeu o nosso documento de justificativa para implantação do batalhão aqui, né? Foi muito solícito. Eu percebi que o negócio ia andar, porque quando ele pegou o documento da minha mão, levou até a mesa dele. Primeiro ele nos atendeu em pé. Ele falou que eu gosto de atender em pé, porque a gente vai circulando aqui conversando. Dentro do gabinete dele, ele mostrando as coisas lá, né? E eu gostei, foi atendendo, conversando e tal. Aí ele pegou o documento, levou até a mesa dele. Vem cá, faz favor, encosta aqui. Qual é o número do seu telefone? Aí eu falei, no próprio documento ali, ele escreveu o número do telefone. Falei, esse negócio vai andar. Que eu conheço esse povo, que o povo, quando é enrolado, deixa ali do lado, né? Ou então pede um cartão de visita. Você tem um cartão de visita? Ali morreu. Quando pedir um cartão de visita, já foi, né? Ou se colocar só do lado ali, pode sair alguém tirando. Mas quando o cara pega e ele escreve no próprio documento ali,
faz alguma anotação. Sim. Alguma anotação, ou telefone ou qualquer outra, é porque aquilo vai andar. Isso aconteceu na quinta, né? Na quinta-feira, e teve até um fato interessante. Tirei foto com ele, né? Eu fui com o Glauber Bacelar, que é o ex-presidente do Conseg, e vice-presidente atualmente. Aí, rapaz, vem embora. Quando eu chego no restaurante, no caminho, que eu encontro Jerônimo, candidato a governador da Bahia, que está aí à frente para ganhar a eleição. Aí eu vai ser agora. Como tem um certo conhecimento com ele, sentamos no lugar estratégico para ver se ele via, né? Aí viu, ô rapaz, tudo bom? Preciso falar com o senhor. Preciso falar com o senhor. Aí ele se aproximou, mostrei a foto com o Coutinho, né? O comandante-geral. Aí falei, vou lhe chamar de governador já, viu? Aí falei, ó, a gente foi nesse pleito aqui lá em Salvador. Aí ele falou, ó, havendo uma análise técnica, né, positiva por parte do Coutinho, não tenha dúvida que eu sendo eleito será um ato oficializado para Brumado. Bacana. Aí eu falei, então vamos tirar foto, que eu vou registrar, para o senhor não esquecer, né, disso aqui. E é legal porque, como você disse, a ideia na mente ela pode fazer parte de muitas pessoas. Mas o acontecer tem que ser dado esse passo, e é um primeiro, talvez, passo muito importante e tá dessa longe, sua gestão, né? Tá longe. Longe e andando bem. Ontem, pela manhã, eu recebi a ligação de um tenente-coronel. E como eu falei anteriormente aqui, eu sou maçom, né? E a gente que é maçom tem uma assinatura um pouco diferenciada. Isso eu posso falar para vocês, quando vocês observarem aqui, assinei aqui, tem uns 3 pinguinhos lá, significa que aquela pessoa é maçom. Aquilo é uma identificação, né? E aí eu recebi ontem, pela manhã, a ligação de um tenente-coronel, Mauro. Aí quando eu recebi, ele veio com já a linguagem maçônica. Aí eu também respondi com linguagem maçônica. Aí ele falou, estamos em casa. Eu, graças a Deus, né? Aí ele disse, já estou pegando aqui a demanda de vocês e estou encaminhando aí para o coronel Ivanildo, que é o responsável pela região, né? Estou mandando para ele. Aí eu, beleza, excelente. Eu falei, vou deixar para cobrar do coronel Ivanildo já na quarta-feira, deixar passar pelo menos um dia, né? Mas como o negócio está andando tão rápido, já chegou para Brumado, para Major Leila fazer o levantamento técnico. Bacana, bom demais. Tá muito rápido. Tá andando, porque tem gente correndo atrás, tem interesse e tem essa necessidade. Tenho certeza que essa é uma das tantas demandas que nós temos aqui no nosso município voltada a essa atividade do Conseg, mas que já vem sendo tomadas providências, né? O que mais que tem em pauta aí já para anunciar? Inclusive, vamos depois pegar um combinado aí. Só pode ser em áudio, então ligar. Entrar ao vivo comigo lá na rádio para a gente falar um pouquinho disso, para dar essa expansão também. Porque às vezes o pessoal vai para a mídia, só fala miséria, né? Tem gente que gosta. Ou também porque às vezes não sabe falar outra coisa, né? É mais fácil ficar batendo na mesa e fazendo zoada. Tecnicamente, se conversar sobre temas mais relevantes é mais difícil. Vamos conversar por telefone também lá na rádio? Não, beleza. Divulgar. Tranquilo, porque é isso que você falou, mas é realidade. Principalmente para o pessoal que vai ocupar a tribuna livre da Câmara de Vereadores. Sim. Só vai para detonar. Só vai falar. Eu fui ontem, ocupei ontem a tribuna livre de lá e prendeu a atenção dos vereadores. Prendeu a atenção, tanto é que eu vou cobrar deles depois, que todos se comprometeram em contribuir e colocar o seu mandato à disposição. Todos, né? E tem até vereador lá que quer participar diretamente do Conseg, né? E deixei bem claro, é uma entidade apolítica, não estamos lá para fazer campanha política para ninguém, né? A gente está para trazer benefícios para a comunidade. Já se faz muito de forma anônima. Pra você ter ideia, aqui eu posso falar. Você ter ideia, a Polícia Civil de Brumado, sediada lá, eles guardavam o armamento no chão, ou dentro de umas caixas. Imagina um armamento, às vezes até um pouco pesado, né? Era no chão. Então o Conseg se juntou, fez campanha, tudo. Anonimamente, comprou o devido cofre e tome aqui. Entendeu? Ações dessas e outras inúmeras, o Conseg vir fazendo de uma forma anônima. Agora, só que eu até falei para o Conselho que tem coisas que o Conseg vai fazer agora que eu vou ter que encabeçar, que eu não posso deixar de forma anônima. Essa questão do batalhão é uma que eu vou ter que usar politicamente. Quem teve voto em Brumado, eu vou atrás para ajudar nisso. Claro. Se for preciso, né? Tanto é que para eu conseguir isso aí,
foi através do deputado Vitor Bonfim, foi o deputado mais bem votado em Brumado. Então, por ter aproximação com o pai dele, ter aproximação dele com ele muito nada tempo, mais né? justo. Desde quando morei em Salvador, trabalhei junto. Nada mais justo que ele retribua, né? Então, eles foram essenciais nesse encontro aí. Esse pontapé inicial estão sendo essencial. E isso aí não pode deixar de reconhecer. Perfeito. Não, e é o que você falou. Uma coisa é ser a política, outra coisa é ser ingrato. Vocês serem a política é uma coisa. Agora, quem de fato contribui, quem traz um resultado, quem faz por onde, acho que você mencionar, dar a devida menção é necessário. Inclusive, se não fizesse ou fizesse algo contra, a gente detonava, né? Exatamente. Então, quando faz positivamente, um abraço aí pro Vitor. Vou esperar ele aqui também em breve. Vou pedir ao doutor Reinaldo para intermediar. Eu vou intermediar essa vinda aqui, nosso deputado Vitor Bonfim. Vitor Bonfim. Pois é, então a gente tem toda essa história aí. O Consegue ter um planejamento. Eu fiz um planejamento lá junto com a minha diretoria de 2 anos, mandato lá de 2 anos, de palestra nas escolas. Doutor Genivaldo já se colocou à minha disposição, só programar. Sim. Doutor Antônio também já se colocou à minha disposição, programar. Promotor da área crime se colocou à disposição. Defensor público já se colocou à disposição. Alguns advogados, inclusive vocês, já se colocaram à disposição, né, para palestra na escola. Por quê? Sim, tive com o secretário municipal da Educação, João Nolasco, expondo essa questão, porque eu vou precisar do apoio do município. Claro. Planejar qual tipo de tema que eu posso levar para discutir hoje, que pega lá no bairro do Doutor Juraci. Vamos falar de droga lá em cima, um exemplo. Então eu vou levar alguém que fale especificamente de droga. Eu vou levar um delegado, um Paulo Henrique da Vida, né? Fantástico, esteve aqui com a gente. E ele é incrível, né? Muito então, bom. essas pessoas estão todas à disposição e o Consegue vai, a partir do ano que vem, programado com a secretaria, fazer esse tipo de palestra. Fica a sugestão, e você já sabe, só estou reiterando a disponibilidade para o interesse de ajudar também. Quando a gente fala nessas instituições, a gente imagina já o atendimento da prestação de serviço direta. Polícia Militar falar sobre segurança pública, o juiz falar sobre algo voltado à responsabilidade civil e criminal, o doutor Genivaldo vai falar sobre o combate às drogas, a violência, isso tudo é importante. O doutor Paulo Henrique vai falar sobre violência doméstica, muito importante. Quando o convidado for, e se tiverem outros colegas nos assistindo com essa mentalidade e ideia, vamos falar sobre empregabilidade, marketing, educação financeira, estimular no jovem a capacidade e possibilidade dele oferir renda por intermédio de um trabalho justo, digno, trazer aquela ideia de que ele é capaz de trilhar os seus objetivos, saindo daquele caminho que muitos já indicam como o caminho pronto, que é algumas vezes a marginalidade, que é a facilidade de alcançar alguma coisa ilícita. Tem muita necessidade, a gente tem uma necessidade muito grande, eu não conversamos ainda sobre isso, mas já estou na pauta para lançamento, vou provavelmente deixar para o ano que vem, pelo estreitado final do ano. Eu terminei agora de escrever um livro, rabisquei lá umas páginas, estou ajustando para fazer o lançamento para o ano que vem, e essa ideia de autoconhecimento, de capacitação, da pessoa refletir sobre sua capacidade, a gente tem que mostrar ao jovem que ele tem capacidade de fazer. A gente fala sobre drogas, aí o camarada fala assim, não, beleza, já ouvi sobre isso. É importantíssimo. Mas quando você diz assim, você pode fazer isso, o cara fala, é verdade, eu posso fazer. A gente precisa fazer o jovem pensar sobre alguma coisa. Não é só receber a fórmula pronta de alguém que ele reconhece como autoridade sobre um tema. Ele precisa se enxergar naquele meio e perceber o que é que ele pode fazer. O que é que você pode fazer para transformar isso? Porque se sempre for um terceiro, seja uma instituição, seja a família, seja a sociedade, acho que a pessoa está faltando o despertar dela, que no final das contas é você com você mesmo. Tô errado? Verdade. Tô certo, como é o Rock Santeiro. Tô tá certo ou tô errado? É o encontro consigo mesmo, que você não... hoje tem muita dificuldade em se encontrar com a família, tem muita dificuldade em se encontrar até no meio que convive. Sim. Encontrar, dizer, a minha linha é essa, eu tenho capacidade de fazer isso. E tem muito talento em Brumado. Muito. Brumado tem muito talento. É a cidade no porto de Brumado que eu conheço, e olha que eu conheço várias cidades, que tem mais um potencial cultural, artístico. Você vê cada cantor aqui em Brumado é bom. Sim. Voz violão aí bons, todos bons.
bons. E quando vai para artesãos mesmo aqui, o pessoal que faz aqui é artesanato, é perfeito. É perfeito. Então a gente fica muito alegre com isso e falta um incentivo por parte de uma política pública ligada a isso aí, de aproveitar até, né? E eu acho que tem uma questão cultural, tem uma questão cultural envolvida nisso aí, de certo modo. Essa porta é de lá de fora, né, mas tá batendo aí? Olha aí, por favor. Tem uma questão cultural envolvida nisso. Eu vejo um pouco dessa questão, onde as pessoas elas criaram. E aí vem para um outro debate também, que é a questão da forma, da estrutura, da metodologia de ensino que é aplicada. Há uma metodologia tradicional de ensino onde você precisa compreender ali aquela noção básica de português, matemática, geografia, história, etc. Então, o que a pessoa menos sabe é o que ela é mais cobrada. Ela não é potencializada no que ela é boa. Como você disse, ela tem um domínio de uma determinada arte, ela não é incentivada àquela arte. Ela é incentivada a estudar mais, a saber mais sobre aquilo que ele menos sabe, porque ele precisa, no final, passar de ano. Isso frustra, isso tira a satisfação de estar no ambiente escolar. Mas isso é uma construção social também que vai ser longa, mas que eu espero sinceramente que a gente consiga fazer. E o mínimo que eu puder contribuir, eu vou me esforçar muito para fazer também. Eu costumo falar, Irenaldo, pessoal, assim, quando estudante, principalmente 7ª, 8ª série, quando tocava na televisão ali o Fantástico, né, aquela vinheta do Fantástico, eu me entristecia. Domingo, final da noite, eu me sentia Só via triste. notícia ruim. Porque segunda-feira eu tinha que ir para a escola. Eu me entristecia. Eu fazia a ligação daquele momento com o final do final de semana. Acabou, né? Acabou. E isso é completamente equivocado. Imagine você dizer assim, eu tenho que ir para um lugar que eu não quero ir. Por quê? Que porra que eu queria saber de química? Não queria, como eu não quero. O básico do básico para não passar uma vergonha. Ou me empenhar para estudar uma coisa e virou aprofundado, eu terceirizo. Não tenho problema nenhum com isso, né? Foco na minha. Demorei para entender que o problema era essa metodologia. Então hoje, quando eu consigo me comunicar e extrair o que a pessoa tem de bom e incentivar aquilo, eu faço. Porque tem muita gente frustrada por achar que não é capaz, sendo porque não foi bem direcionada, né, digamos assim. É verdade. Essa é uma coisa muito séria, um problema muito sério, que pouco tratado. Sim. Pouco tratado. Mas, mudando de assunto também, eu sou meio desportista também, viu? São muitas novidades. Sou torcedor do Bahia. Não, sou Bahia. Oh. E, só tem você e Júnior, Salvador Pescado. Gosto do Vasco para pirraçar os flamenguistas, que é o time que mais o flamenguista tem raiva. Então você não gosta de do Vasco, negro, né? Não. Então aí, eu sou Bahia. A gente que morou muito tempo em Salvador, que é mais ligado ao povão, é Bahia. Quem não é metido a rica é Vitória. Conversa fia. Não caia nessa conversa. Que é o caso por aqui. Não caia nessa conversa. E aqui em Brumadinho eu já me envolvi no esporte também. Eu me envolvi na organização do Califórnia. O Califórnia é tricampeão brumadense. E a gente saiu até de participar do campeonato aí por questões políticas. Que a gente não concordava com a forma como interviram para organizar o campeonato. Então aí, dessa forma aí, se vocês aceitarem, eu tô dentro porque eu trabalho com grupo, né? Tô dentro. Mas aí algumas pessoas também não aceitaram do Califórnia e a gente saiu. A gente conseguia movimentar aquele bairro, levar aquele bairro pro estádio, pô. Todo o Jardim Brasil levava aquilo pro estádio, pô, se envolvia mesmo. Sim. Vocês viram o impacto do Califórnia quando chegava no estádio, né? Totalmente diferente. Mas a gente tá pensando em voltar. Existe uma cobrança grande para o Califórnia voltar. Quando é que tá nesse estudo? Tem data já de campeonato? Acho que ano que vem agora só, né? Acho que só ano que vem. Até porque Copa do Mundo já tá pertinho também, já. Eu vi que o futebol solidário esse ano, até anunciei na rádio, vai ser agora em novembro, não vai ser em dezembro, por causa da Copa. Vai antecipar, acho que ele é 26 de novembro. E provavelmente aí para ano que vem. Vou lhe apresentar um meia esquerda para jogar com você lá, que é o seu colega advogado, Dr. Igor. Aquele ali vale a pena levar para jogar. Joga muito. Rubro-negro também, mas joga muito. Todo mundo, ninguém é perfeito. Né?
Mas fazer o quê? O cara vai torcer pro Bahia Oxi. e fala que ninguém é perfeito, eu vou te falar. Meu Deus do céu, torcer Bahia e Vitória. Você é doido? Não tem nem comparação. Tem mesmo. Até no nome Tem mesmo. já vai, né? Você vai, entra em campo pra buscar o quê? A vitória. Não, Aí o cara vai triunfo, viado. Triunfo. Viadagem. Porra de triunfo. Tem uns caras que chegam pra apresentação, aí o cara tá acostumando ali, da assessoria tava pilhando o cara, aí o cara fala triunfo, ele escorrega, fala vitória, o nego já dá uma beliscada nele. É uma frescurada esse pessoal do Bahia. Tem um monte de parente, né? Sendo do Bahia, Salvador é isso. Salvador é Bahia e Vitória. Salvador é essa resenha e espero que continue por muito tempo. Pois é, meu amigo. O que mais que a gente tem que conversar? Rapaz, eu não sei, a gente já falou demais aqui. Falamos sobre um monte de coisa. Um monte de coisa aqui. Eu só queria concluir dizendo que em Brumado eu constituí família, né? Eu já tô aí há 18 anos amarrado. Olha que coisa. Parece que foi ontem. E só ligeiro, né, velho? é dizer também, eu fecho sempre aqui quando eu falo de Brumado, dizer que o homem ele tem que ter o sentimento da gratidão só abaixo de uma coisa, do amor a Deus. Mas o sentimento de gratidão do homem ele tem que ser uma coisa presente em todos os seus atos. E eu tenho uma gratidão muito grande ao Eduardo, o prefeito, porque ele me deu todas as oportunidades de crescimento dentro da gestão dele e eu aproveitei, né? Sim. Hoje não gosto desses laços de amizade, a vida profissional tomou outros rumos, né? Mas eu tenho esse sentimento de gratidão a ele. Tem umas pessoas aqui em Brumado que eu sempre cito, por exemplo, Marcelo Bonfim. Marcelo Bonfim, logo no início da minha faculdade, Marcelo Bonfim pegou o dinheiro da prestação da carreta dele para eu pagar a minha matrícula na Fainópolis. Um negócio desse você não esquece nunca. Deilson Tibo da vida, Deilson me deixou morando na casa dele lá, que eu morava de aluguel um tempão, recusando receber dinheiro de aluguel para me ajudar em minha faculdade. Eu devo muita gente aqui em Brumado. Muita gente, Marcos Fagioli me ajudou. Pessoas que ajudavam espontaneamente e forçavam eu a receber, e eu precisava juntar aquilo. Então devo muito a muita gente em Brumado. E hoje eu sou uma pessoa de todos os meios em Brumado. Hoje eu sou do botequinho lá, onde você imaginar, até o restaurante melhor de Brumado. Então eu sou de todos os meios e me sinto bem em todos esses meios. Que a gente sabe se colocar, né? Certeza. Também sabe os Sabendo limites da entrar isso aí, a gente está em todos os lugares. Então eu termino sempre agradecendo dessa forma. É isso aí. E a gente é que agradece a sua vinda, um pouquinho aí do conhecimento do Dr. Irenaldo. Falamos muito pouco sobre a profissão como advogado, mas a gente cria uma pauta adiante. Hoje você vive da advocacia, mas essa área eleitoral ainda toma muito espaço, né? Na administrativa, né? Área administrativa, porque a área administrativa ela requer muitos detalhes, né? Requer muitos detalhes. Minha formação foi nela, fiz uma pós-graduação nela, né? Então tem muitas coisas que saem que a gente já sabe, outros advogados não sabem ainda, Sim. Mas a gente já sabe, já vai na frente. Quando tem um tema mesmo que quando surgiu, rapaz, oh meu Deus do céu, mas a gente ganhou causa aí que os advogados ficaram atrás, um tal de um trato sucessivo, que são advogados aí, sabem do que estou falando, né? É uma coisa que não prescreve. Trato sucessivo ele não prescreve. Aí muitos advogados, aí, sem entender dessa questão, uma questão X, prescreveu aqui, já foi, morreu aqui. Não. Aí quando você tem aquela expertise, não, isso aqui eu posso atribuir ao trato sucessivo, então ele não prescreve, né? Aí tem algumas histórias em Brumado, boas, tem umas histórias boas em Brumado, tem uma que me chamou a atenção bastante. Eu ia caminhando ali próximo ao Bradesco, uma senhora se jogou na minha frente, se ajoelhou, aí chamou a atenção do povo, né? Chamou a atenção, o pessoal enche logo ali para ver o que é, e obrigado, né? E eu sem jeito, essa mulher é doida? Essa mulher é doida não. Aí de repente chegou acho que era a sobrinha dela, ou filha, e ela levantou. Aí eu quero lhe agradecer por uma coisa, o que você fez por minha família. Eu falei, o que é que eu fiz, né? O que é que eu fiz? Ela falou o nome de uma cliente minha, que tinha passado no concurso público e que Eduardo não queria dar posse, e que a gente conseguiu, né? Dar posse vários enfermeiros, vários técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia, né? E outros casos, e uns ainda que estão por vir, que ele não queria dar posse. Não queria dar posse por quê? Porque a maioria dos advogados, por não entender dessa área, sufocava já
na história. Ele fez o concurso para uma vaga, só que o pessoal, não, ele fez uma vaga, já deu posse, morreu, e não. Tem um cadastro reserva, né? Tem outras coisas que eu vou, em cima do cadastro reserva, eu vou analisar algumas contratações precárias que tem ali, que eu posso dizer, não, você tem um cadastro reserva, tem alguém que passou no concurso, tem outro que está contratado de outra forma, que eu posso colocar ele ali, e o juiz entende, a depender da forma que você coloca, né? E a gente conseguiu dar posse a esse povo todo, e aí a mulher disse uma frase: doutor, quando alguém da família da gente vai fazer um concurso, a gente que é pobre, a família toda se envolve. O primeiro envolvimento é na oração, para aquela pessoa conseguir, né? O segundo envolvimento é financeiro, que passa todo mundo a contribuir com curso, com alguma coisa, né? Para aquela pessoa. E quando a pessoa passa e não tem o reconhecimento, aí xingou lá, Eduardo, né? Que não dá posse, aí frustra a família toda. Não é só ela que está frustrada, é a família toda. Claro. E o senhor tendo conseguido, com que minha filha tomou posse, o senhor vai pro céu, graças a Deus. Né? Você vai pro céu. Eu nunca tinha pensado nesse negócio que realmente envolve mesmo, né? Só comunicar a senhora toda aqui que infelizmente você é advogado, então não tem como, senhora. Mas a gratidão... Mas é verdade, envolve a família toda e isso deixa a gente feliz, né, profissionalmente. Sim, e dentre essas teve vários outros casos aqui, outras causas aí. Os causos. Que a gente tomou frente, vinculados a essa área mesmo administrativa, que não chamava a atenção de outros advogados, né? Sim, mas é a especialidade, cada um no seu quadrado, o negócio flui bem, verdade. Né? O negócio vai fluindo bem. Só me resta lhe agradecer, deixar aqui nosso podcast à disposição para as publicidades aí do Consegue, na sua gestão, parabenizar, né, por aceitar esse desafio, né? Tem um timaço aí lhe ajudando também, a diretoria é bem forte, tem bastante pessoas competentes, alguns já passaram por aqui, já bateram papo, outros tantos estarão aqui em breve também conversando, viu? E agradecer a sua vinda, demorou, mas veio no dia certo para a gente conversar. Não, eu que agradeço e quero parabenizar também essa ideia ímpar que você teve aqui em Brumado, né? E que tá pegando, já tá tendo, você vê lá o controle lá de visualizações, acho que dá para você perceber que é um negócio que pega. E é interessante porque, assim como é o seu programa no dia de sábado, né? Sim. Que já fica todo mundo esperando, porque sempre você vai ter um tema que agrada. Você tá levando alguém que agrada, por quê? Porque você nunca tá levando tristeza lá, você tá levando um momento, tá levando alegria. Porque a partir do momento que você leva uma psicóloga para esclarecer coisas, alguém dentista que você tem levado, advogado, médico, né? Todas essas pessoas vão levar o quê? Informações que eu preciso saber, sim, que você precisa saber, né? Então você consegue atingir a todo mundo com aquele programa e fica todo mundo já na expectativa. Quem será no próximo sábado, né? Então parabéns por essa ideia aí, né? Parabéns mesmo, e eu sei que vai longe. Isso aqui, só tenho a agradecer você e pedir desculpa a você, né, que tá aí por essa prosa, como é que eu aprendi aqui na região, né? Por toda essa prosa ruim, né? Tá nada, prosa boa. Viu? Pedir a galera para se inscrever no nosso canal, para compartilhar aí o vídeo do Dr. Irenaldo Muniz, deixar seu like, comenta, que quando você comenta, o vídeo ele tem também mais engajamento, até para que a gente possa continuar fortalecendo aqui o nosso Tema Livre Podcast e o convite do Dr. Irenaldo aí também acompanhar dia de sábado na 97.9 Rádio Alternativa FM aqui da cidade de Brumado e região sudoeste da Bahia. Até a próxima, um beijo no coração de todos.